A Secretaria do Tesouro Nacional informou essa semana que o estado do Tocantins é um dos 9 estados no Brasil que apresentaram um rombo nas contas públicas na administração passada. Veja, o Tocantins é um dos 5 que não conseguiram cumprir a lei de responsabilidade fiscal no caso das despesas com servidores públicos, ou seja, assumimos um protagonismo nacional, não é? Então, estamos entre os 9 estados que apresentaram um rombo de 71 bilhões no governo passado, no país, e estamos entre os 5 que mais descumprem a lei de responsabilidade fiscal no Brasil. O rombo no Tocantins você descobre pelo próprio balanço do governo. Ou seja, lá, no balanço do governo, publicado no dia 30 de janeiro, o governo apresentou despesas empenhadas e canceladas de recursos vinculados e não vinculados de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Ou seja, despesas que o governo empenhou, não conseguiu pagar, cancelou o empenho, ou então simplesmente não pagou. Então, 2 bilhões e 300 milhões de reais no governo passado. Veja bem, não estou falando de só Mauro Carlesse, são despesas que passaram de um governo para outro, ou seja, de Mauro Carlesse, que recebeu de Marcelo Miranda, para Mauro Carlesse agora em janeiro. Ou seja, todo final de governo as contas têm que fechar, não tem como empurrar com a barriga. No caso do governo do Tocantins, ele deixou de pagar, ou seja, liquidou e não pagou, incluiu em restos a pagar cerca de 301 milhões de reais. Sem falar, evidentemente, nas contribuições sociais que o governo não paga. Ou seja, o governo, quando paga o salário dos servidores públicos, ele paga apenas o valor líquido. Ele não recolhe as contribuições sociais, que são também salários. Ou seja, então o governo fechou o ano mandando para o governo seguinte, Carlesse para Carlesse, uma dívida espantosa que não poderia. A lei de responsabilidade fiscal não permite isso, veda passar dívida de um governo para outro, certo? Então, veja bem, isso dá o quê? Isso dá cana, dá cadeia, ainda dá cassação de mandato do governador Mauro Carlesse. Bom, hoje a gente tem informação no Jornal do Tocantins de que a juíza, a doutora Célia Regina Regis Ribeiro, desembargadora substituta, abriu o sigilo daquele processo da Sancil e do governo do estado. Por quê? A Secretaria de Saúde estaria escondendo documentos, estaria tentando apagar nos computadores aquele processo que contratou a empresa do pai do líder do governo na Assembleia, a Sancil. Um processo sem licitação inicialmente, depois fizeram uma licitação fajuta de 10 milhões de reais e que é quase 30% superior ao pregão para o mesmo serviço que tinha sido feito em dezembro e que o governo cancelou. Ou seja, o governo fez um pregão em dezembro, cujo vencedor apresentou um preço 30% menor do que o preço apresentado pela Sancil. Mas o governo cancelou esse pregão no mês de março e contratou a Sancil por um preço 30% a mais. E a juíza, junto com os delegados da Polícia Civil, fizeram busca e apreensão ontem na Secretaria de Saúde. E por quê? Porque o secretário, segundo a juíza, o secretário e a secretaria estariam manipulando dados, ou seja, escondendo provas. Bom, pessoal, não é eu que estou dizendo, é a justiça que disse isso ontem e está no jornal, inclusive, de hoje. É um escândalo, ou seja, os governos fazem uso dessa questão de contratação sem licitação só para roubar. Isso não tem outra explicação. Porque quando você faz uma licitação, o preço está mais barato. Se você opta pela urgência e emergência, você paga o preço cobrado pela urgência e emergência. É o caso que vai se verificar aí sobre essa ponte do Rio Tocantins e Porto Nacional, e que a população desde ontem está se manifestando, e com razão, porque o governo interditou a ponte e implantou uma balsa para o empresário ganhar dinheiro com a balsa, e o governo recusa-se a pagar pela passagem, ou seja, a pagar o empresário. E o empresário nem vai aceitar também, porque o empresário sabe, esse empresário é antigo empresário de balsas, sabe que o governo contrata e não paga. Então, ele certamente não vai aceitar o governo pagar. O deputado Tonho Andrade ontem informou que vai tentar sensibilizar o governo
sobre essa questão, para que o governo financie o transporte. Por exemplo, tem pessoas que são de Pierópolis, vão gastar aí R$ 80 por dia e ganham salário mínimo. Não há condição disso. Eu acredito que até o governo já se arrependeu de ter interditado essa ponte. E o bom senso indicaria que ele podia retroceder e pedir desculpas à população, ou seja, abrir a passagem apenas para veículos leves, como ele abre para veículo oficial, ou seja, bastaria apenas controlar o fluxo, o número de veículos que passassem em cima da ponte, mas ele não fez isso. Agora, com essa exposição pública do deputado Toninho Andrade, presidente da Assembleia, é provável se abra uma brecha para o governo mudar de posição, veja bem, e até amainar um pouco essa sua situação jurídica, com essa busca e apreensão na Secretaria de Saúde, onde o secretário de Saúde, junto com o governo, são acusados desses desvios, aliás, e que depois dessa questão da SACIL, ainda teve outros contratos, aquele das marmitinhas para os presos, aquele daquela consultoria, cuja empresa tem a sede no apartamento do Leblon. Então, assim, são muitas coisas que eu não sei se o governador tem conhecimento, eu acredito que deve ter conhecimento disso, ele foi para governar, mas que leva o governo a ficar aí só administrando crises. E o que interessa à população, que é governar o Estado, atrair investimento, aumentar o emprego no Estado, não se consegue. Nós estamos paralisados, estamos pior, evidentemente, que no governo Marcelo Miranda, que pelo menos não tinha essa inércia e a ponte estava aí funcionando. Agora, vejam bem, o Carles tem que tomar cuidado com isso, porque se o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas ir fundo nessa questão, especificamente da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governador pode ter seu mandato cassado. E aí o mandato cai no colo de Wanderlei Barbosa, que hoje, na prática, politicamente, já é o governador de fato. Um bom dia para você.